Eu sou Miriam Hattori, eu sou mentora de autoconhecimento e eu tô aqui para te apresentar o terceiro episódio da série Self Mosaico. Através dessa série, eu quero te mostrar por que é que se reconectar com você é o único caminho para você ter uma vida que vale a pena. Se você não assistiu o episódio 1 e 2, pause esse vídeo e assiste o episódio 1 e 2 sequencialmente, porque você vai tirar muito mais proveito do que eu vou te falar aqui hoje. No episódio 1 eu te apresentei os 4 fundamentos que te permitem estar no comando do teu processo de desenvolvimento pessoal. Falei com você sobre a diferença entre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E no processo de te explicar o que é autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu te apresentei o conceito fundamental do Self Mosaico, que é o conceito de equipe interna, que são essas diversas facetas, essas diversas pessoas que moram dentro de nós. Então, equipe interna foi o segundo conceito que eu te apresentei. Em seguida, eu te apresentei a diferença entre propósito de vida e sentido da vida, ou seja, que te possibilita você viver uma vida propositalmente com um fazer que vai fazer sentido para você. E o quarto ponto que eu trouxe para você foi o impacto das suas pequenas escolhas. Então eu te apresentei, por exemplo, o ponto 1, que é quando a gente sente que está sem energia e isso vai levar você a não continuar a tua vida. O ponto 2 que eu trouxe para você é aquela sensação de estar perdido, e aí eu falei justamente, de novo, eu conectei com a ideia da equipe interna, que vai te impossibilitar de você ter uma direção na tua vida. No ponto 3 é aquela sensação de estar com a vida em tédio. E no ponto 4 eu conversei com você sobre a tua indefinição no seu propósito de vida. Isso vai comprometer o seu ponto de chegada. O que eu estou chamando de ponto de chegada? Ponto de chegada é quando você, lá no final da sua jornada de vida, você poder dizer assim, valeu a pena. Então, a tua indefinição do seu propósito de vida compromete esse ponto de chegada. Tudo isso foi o que a gente conversou no episódio 2. Quando a gente fala de emoções, a gente tem uma sensação de que emoção é só um sentimento, alguma coisa que está dentro de nós, mas emoção é força para fazer acontecer. Só que dependendo do que você faz com aquilo que chega para você, daquilo que você está sentindo, ele pode ser o oposto, ele pode ser um paralisador. Então, a coisa mais importante é você perceber em que lugar você está. Você está num lugar, por exemplo, de insatisfação ou você está num lugar de conectado com os seus sonhos? Esse é o primeiro ponto, essa primeira distinção que eu queria que você fizesse. Porque se você estiver, por exemplo, num lugar de insatisfação, não estou muito feliz com o meu dia a dia, gostaria de estar num outro lugar diferente desse que eu estou, provavelmente esse acúmulo de insatisfação ele vai acionar um tipo de emoção. E se você estiver conectado com os teus sonhos, mas não está conseguindo realizar, ele vai acionar um outro tipo de emoção. Então eu selecionei essas duas emoções para te explicar a diferença entre só você sentir por sentir e a diferença do que algumas pessoas chamam de controle emocional, ou melhor ainda, gerir as suas emoções. Porque eu acho lindo essa coisa de inteligência emocional, mas tem que ter uma aplicação prática. Então eu quero te fazer entender o que é que você faz com as tuas emoções, elegendo as duas que são mais, vamos dizer assim, evidentes no nosso dia a dia. E essas duas que eu elegi foi raiva e medo. Então, se você está nesse primeiro ponto que eu te falei, que é o ponto da insatisfação, vamos dizer assim, aquele lugar do saco cheio, o acúmulo de insatisfação pode te levar, por exemplo, a começar a ficar com raiva. Se você entra na energia da raiva e não percebe que está aí, e se deixa ir levando por essa energia, ou por essa emoção, o que começa a acontecer? A energia da raiva, que é uma energia de fazer as coisas acontecerem, e por que eu estou dizendo fazer as coisas acontecerem? Porque a raiva ela é poderosíssima. Quando você fica com raiva de alguma coisa, essa força é a força que pode mobilizar você para fazer a coisa acontecer diferente do que aquilo que está acontecendo. Ou seja, você pode usar a energia da raiva para construir uma nova realidade. Só que aí é importante você saber que realidade você quer fazer acontecer, né? Porque às vezes a gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que a gente quer. E a gente fica se debatendo com aquela realidade de insatisfação que a gente não quer, acumulando raiva, e essa vibração da raiva, ela além de destruir a tua possibilidade de construir uma nova realidade, ela também começa a fazer você se juntar, né, vamos dizer assim, com os eventos que estão nessa vibração não favorável, que é o que a gente chama assim, as coincidências que você vai atrair para você não são coincidências favoráveis de construção. Então é super importante, quando você está conectado com uma insatisfação ou com algumas insatisfações, você ir buscar não aquilo que está te enchendo o saco, mas sim o que é que você quer para você. Ou seja, objetiva ir na direção de identificar
cara, que realidade eu quero para mim? O que eu quero e não aquilo que eu não quero? São duas direções completamente diferentes. Então a energia da raiva, entenda ela como é como se ele fosse um combustível, é uma força, mais do que combustível. A energia da raiva é uma força, que se você não usar na direção de estar construindo alguma coisa, ela vai virar uma energia reativa, porque é como um gerador. Se você fica acumulando muita energia dentro de você, ela vai ter que sair para algum lugar e ela vira uma energia de reação a alguma coisa que você não está gostando. E aí você vai o quê? Começar a destruir coisas, ou seja, destruir relacionamentos, destruir interações com o outro, destruir contextos, e às vezes você destrói um contexto que, que você não está gostando mais, que não é favorável para você, mas você não está construindo nada. Então, toda a energia da raiva, que não é, toda a força, na verdade, da raiva, que não é usada a seu favor, ele começa a ser usado para destruir coisas, ou seja, pode até destruir relacionamentos. A raiva é uma emoção que surge dentro de nós como uma comunicação, é uma manifestação de uma insatisfação. Se você não faz nada com ela, ela começa a se acumular dentro de você, que é a tática do saco cheio, né? E aí até que chega uma hora que você começa a destruir, porque você está inconsciente daquela comunicação que um membro da tua equipe interna, na verdade, está avisando você, está dizendo, olha, a coisa não é por aí, né? E se você não dá ouvidos para esse membro da tua equipe interna, você não está fazendo uso dessa força. E aí vai chegar um momento que, para que a coisa aconteça de uma forma favorável para esse membro de equipe interna, ele pode destruir, inclusive, não só relacionamentos externos, mas ele pode destruir um relacionamento interno, ou seja, ele pode se voltar contra você. São as doenças, coisas que começam a surgir dentro de você para fazer você parar, né? Para você não, para de alguma forma causar algum tipo de mudança. Então, não é muito inteligente, mas é o que às vezes pode acontecer também. A raiva pode se manifestar para dentro, então não só para fora, mas é uma energia que, se você não muda, ele faz alguma coisa para mudar. Bom, e aí a gente tem a segunda emoção, que é o medo. Você às vezes está conectado com a insatisfação e essa insatisfação aciona medo. Do mesmo jeito, você pode ter conexão com os seus sonhos e os sonhos conectarem você com o medo. Parece meio maluco, né? Mas o medo, ele é um tipo de emoção que ele pode surgir às vezes em 4 formatos. Eu até vou abrir o medo agora um pouquinho mais, porque o medo é uma energia, ou melhor, uma emoção muito comum. Né? A gente tem 4 tipos de medo. Vou categorizar aqui só para ficar mais fácil, até você se localizar em que lugar você está. Né? Então, a gente tem um tipo de medo que é o medo físico, por exemplo, que é o medo de se machucar. Sabe aquele medo de, eu não vou pular de bungee jump porque eu tenho medo de me machucar. Né? Esse é o medo do tipo físico. A gente tem um outro medo, que é o medo, por exemplo, de machucar alguém, sabe? Você não vai tomar nenhuma atitude de mudança ou fazer algum movimento na tua vida, porque você pode machucar alguém. Muito comum, por exemplo, às vezes, em você ter que abrir mão de alguma coisa ou se posicionar de alguma forma a seu favor, você fala, não, eu não vou falar nada porque eu vou ferir alguém, né? Então, esse é o medo de ferir alguém. A gente tem um terceiro medo, que é o medo do que os outros vão pensar de mim. Que é, eu não vou fazer porque o que os outros vão pensar de mim, né? Então, a gente às vezes também não promove mudança com esse medo do que os outros vão pensar de mim. E a gente tem, na minha percepção, um quarto medo que é, para mim, na minha percepção, o pior dos medos, que é o medo do eu acho que não dá mais tempo. Então, esse medo do eu acho que não vai dar mais tempo paralisa muita gente, porque você acha que não dá mais, que você precisa aprender algumas coisas que não dá mais tempo, que não é do seu jeito. Enfim, esse para mim é o medo pior que tem, porque faz com que você desperdice o seu tempo de vida, porque se você está vivo, se você está aqui, dá tempo sempre para qualquer coisa, né? Então esse é o pior dos medos. E o que acontece? Por que eu conecto isso com os sonhos? Porque às vezes você tem alguns sonhos que estão lá latentes e você abre mão deles justamente por conta do medo, né? Que é um medo de, não vai dar mais para realizar, não dá mais tempo, ou que os outros vão pensar de mim se eu der essa guinada na minha vida. E aí você se despluga dos seus sonhos, né? Ou você se despluga e você começa a acreditar que você não tem mais sonho, ou você simplesmente abre mão mesmo. Você fala, não, eu vou ficar aqui onde eu estou porque eu não vou mais lidar com isso, né? E abre mão dos seus sonhos. Então os sonhos, eles podem acionar essa emoção do medo. E o que eu faço com esse medo, né? Do mesmo jeito que você pode usar a raiva para fazer um processo de construção de uma nova realidade, você pode usar o medo para evoluir. Porque o medo, quando você transforma o medo em superação, ou seja, o medo passa a ser um elemento motivador para você se superar, você além de conseguir construir um movimento dentro de você, que é a construção do seu sonho, você consegue ainda promover o seu processo de evolução, ou seja, superação
tem a ver com evolução. Então, tudo isso está relacionado, no final das contas, está relacionado com o seu processo evolutivo. E aí, como que a gente consegue lidar com essas duas emoções? Porque às vezes pode surgir, inclusive, as duas emoções juntas, né? Que é, eu tenho clareza dos meus sonhos, ou sei o que eu quero para a minha realidade, estou insatisfeita, então eu tenho a raiva e o medo meio que acontecendo junto ali. Se você não lida com essas duas situações, o que você está comprometendo? E aí, para mim, é a parte mais importante da nossa vida. É o maior insumo que a gente tem na nossa vida. A gente está comprometendo o tempo. Então, qual que é o melhor movimento para se fazer com a raiva? Com a raiva é a ação para você fazer mudanças. E com o medo é plano para você construir a partir do pequeno. Tem uma frase que eu sempre falo para os meus mentorados que é: pensa grande e começa do pequeno. Então, se você faz pequenos passos, se você olhar qualquer grande monumento com uma lupa, se você chegar pertinho, tudo está construído a partir do empilhamento de pequenas conquistas. E isso é que vai te gerando musculatura de autoconfiança para você construir o grande. Então, tudo que é grande está constituído de pequeninos módulozinhos que foram realizados no dia a dia. Só que não adianta nada você querer construir pequenos módulozinhos e empilhar sem um plano de ação, né? Então você precisa saber para onde vai, mas você também precisa ter um plano de ação para promover as ações na sequência correta para isso acontecer. Então, o mapeamento que você precisa fazer para dar o ponto de largada e saber qual é o seu próximo passo é você ter clareza de em que lugar você está. Você está só nessa fila da insatisfação ou você já tem conexão com os teus sonhos, com a nova realidade que você quer criar para você? Essa é a primeira clareza que você precisa ter, para você não entrar naquele discurso de eu tenho sabotadores internos, eu estou procrastinando, porque todos esses conceitos de procrastinação, sabotador interno, eles estão conectados com a tua falta de clareza. Quem procrastina é porque não tem uma realidade muito favorável, assim, inspiradora que você quer realizar. Quem está com clareza dos sonhos e tem um sonho que inspira você, tem um propósito de vida que te inspira e tem clareza do seu papel no mundo, procrastina naquele nível assim normal, entendeu? Mas não desperdiça a vida, né? Porque um pouquinho todo mundo procrastina, mas não procrastina a ponto de comprometer a tua vida. Quem tem clareza de qual é a sua importância no mundo, não tem sabotadores, tem aliados internos porque está em processo de autoconhecimento. Então a primeira coisa que você precisa ter clareza é, eu tenho sonhos, eu sei quais são os sonhos que eu estou construindo, eu sei qual é o meu papel no mundo, eu sei qual é o tema da minha vida que vai me promover a evolução, eu tenho clareza de qual é o meu papel no conjunto do grupo que eu estou envolvida e como que eu vou participar, eu sei qual é a minha participação no mundo, eu sei como eu contribuo. Se você tem essa clareza, então você pode começar a traçar um plano e você pode inclusive começar a se habilitar para começar a ganhar mais efetividade nos resultados da sua vida. Se você não tem essa clareza, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir qual é o teu papel no mundo, qual é o seu tema, enfim, qual é o propósito da tua existência, para que você possa ter um fazer que faz sentido para você e que você possa estar caminhando na direção de sempre ser mais você mesmo, com mais autenticidade, com mais espontaneidade, enfim, caminhando sempre a seu favor e não no sentido de estar se afastando de você. Então, a primeira clareza que você precisa ter é essa. Eu conheci a Miriam pela internet. Logo que começou a pandemia, eu sabia que eu precisaria agora, nesse momento, de passar por uma transformação, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E não por acaso encontrei a Miriam na internet. Parecia por acaso, mas não foi. A Miriam trouxe muita novidade na minha vida. Ela não me apresentou um curso. Foi, como o próprio nome diz, uma jornada, e é realmente uma jornada. E junto com a Miriam, essa jornada traz os companheiros de jornada. Ter outras pessoas participando junto dessa jornada é decisivo na qualidade do processo. Eu adorei conhecer essas pessoas e vi que não é sobre o outro, é sobre mim. O que a fala do outro traz informações para minha equipe interna. Então essa jornada foi muito importante. Comecei a ver que pequenas mudanças no meu comportamento reverberavam em todos os meus círculos, tanto profissional quanto familiar. Então a jornada foi espetacular e continua sendo.
A Miriam é de uma generosidade, de uma sabedoria impressionantes. Então, valeu a pena cada minuto. Bem, só de eu estar aqui fazendo essa gravação de vídeo, as pessoas que me conhecem vão saber do que eu tô falando. Porque a minha vida inteira eu evitei a exposição e eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores. Seja na faculdade, seja no colegial, seja no MBA, seja no trabalho, em qualquer lugar, a minha preferência era ficar por trás dos bastidores, trabalhar atrás dos bastidores. Então, aí já vocês podem ter uma ideia de como foi a mudança com a jornada Self-Mosaico. Depois de décadas de terapia, eu tive que interromper por motivos financeiros. Não foi uma coisa que eu gostaria, mas não pude mais pagar as sessões de terapias mensais. E me deu desespero. Cobranças, culpas e muita pressão interna minha, né? Muita cobrança da minha parte do qual é a sua missão, qual é o seu propósito, o que você quer, que vida você quer viver daqui para frente. Eu também não queria um coaching e eu também não queria terapia, porque na terapia eu chego num ponto de constatação que eu paro ali, e aí, o que acontece? Você está na vítima, ou você está na criança, ou você está nisso, está naquilo. Me dá um certo conforto num certo momento. Mas depois eu volto no mesmo ciclo, eu caio no mesmo ciclo. E o coaching também, eu não tenho nenhuma meta, não tenho nenhum parâmetro de onde eu estou e para onde eu quero chegar, como eu vou fazer um coaching. E eu estava me sentindo muito desamparada, e eu precisava de alguém que me pegasse na mão e falasse, não, venha comigo que eu tô te amparando. Como eu estava assistindo tudo que estava aparecendo na internet, eu assisti um vídeo da Miriam. Eu assisti e falei assim, tem sentido assim, eu gostei da clareza, do espontâneo dela e eu senti muito acolhimento. Eu me senti bastante acolhida, assim. Me inscrevi na jornada Self-Mosaico. Como eu estava ali, o que faço, onde estou, o que eu estou fazendo, e coisas desse tipo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, onde que faz, mas eu me senti amparada de qualquer forma. E o grupo era muito forte, excelente, cheio de talentos no momento onde eu estava me sentindo muito ruim. Aqui começou a me travar um pouco, tal, mas a Miriam me trocou de grupo. Aí sim, eu já estava num segundo momento, já saí daquele ostracismo, né, aquele medo de me expor. Nesse segundo grupo, que é o que eu estou hoje, eu me identifiquei, eu me senti assim, nossa, nós estamos falando de igual para igual. Pessoas que têm dúvidas, pessoas que choram, pessoas que têm problemas, pessoas que também estão atrás de respostas, links, conexões e conteúdo, principalmente o conteúdo. Logo no começo, eu falei com a Miriam que queria desistir. Tinha acabado de perder a minha irmã mais nova. Eu estava dando aula para mais de 150 alunos com horários altamente corridos.
e sobrecarregadíssima. Estava me deixando muito deprimida porque eu não tinha tempo para atender os alunos que tinham dúvida, por falta de tempo, assim, um horário muito apertado. Eu tive que jogar a toalha. Foi aí que a Miriam me ligou. Miriam me ligou e contou algumas situações que ela viveu, de onde, assim, eu agradeço muito pelo compartilhamento. E depois que conversei com a Miriam, vou tentar mais um pouco. E obrigada, Miriam, por ter insistido e ter apostado em mim, sabe? Botou todas as fichas em mim, assim, e ainda bem que você fez isso. Então agora a gente chegou no momento da série Self Mosaico, que eu preciso que você se identifique com um dos 3 grupos que eu vou apresentar aqui para você. O primeiro grupo é o grupo que recebeu todo esse conteúdo que eu trouxe, que eu preparei e estruturei, já vai pegar todo esse conteúdo, vai tirar proveito, amanhã hoje até já começou a tirar proveito e vai fazer alguma mudança e alguma transformação a partir desse conteúdo que eu trouxe e já vai ser capaz de sozinho, com os meus conteúdos gratuitos e com tudo isso que eu te apresentei, tirar proveito e causar alguma transformação. Esse é o grupo 1 que vai conseguir fazer isso sozinho. Tem o grupo 2 que ainda está ali achando que dá, mas não tem muita certeza, talvez precise refletir, decantar um pouquinho mais sobre isso e talvez precise de ajuda. E tem o grupo 3, que é o grupo que já inclusive entrou em contato comigo previamente e que está super interessado em conhecer os detalhes da minha mentoria Jornada Self Mosaico. E para você que tem clareza de que precisa de ajuda, a partir de agora eu vou contar para você um pouquinho sobre como vai funcionar a jornada Self Mosaico, ou seja, como funciona a minha ajuda através da minha mentoria, e na segunda-feira eu vou estar dando os detalhes da próxima jornada Self Mosaico. A primeira coisa que você precisa trabalhar dentro de você quando você está contratando uma mentoria é que você não está comprando um curso. Você não está comprando um programa de pós-graduação de alguma coisa. O que você está comprando é tempo. Porque mentoria significa isso, mentoria significa que você está comprando tempo, você está encurtando o seu tempo de aprendizado em relação a um determinado tema da sua vida. Então, falando aqui especificamente sobre a minha mentoria, o que eu faço com os meus mentorados, que eu chamo de mosaicados, é transferir o meu know-how de autoconhecimento para fazer com que você me ajude e eu te ajudo. Através dessa mentoria, que é um programa de 6 meses, onde eu vou estar te acompanhando, eu vou estar com você em 2 tipos de ambiente. Um é um ambiente de plataforma, onde eu vou estar disponibilizando para você o meu know-how de autoconhecimento. E por que eu preciso dessa plataforma? Eu preciso dessa plataforma para poder disponibilizar para você, assistir no momento em que você precisar, quantas vezes você precisar, um conteúdo que depois fica com você. Eu diria assim que é todo o lugar onde você vai receber as minhas orientações, as práticas, experimentar os conceitos, para que isso te dê uma viabilidade de tempo, para que você possa fazer isso no momento em que for mais importante para você. Mas, na verdade, a mentoria, a parte mais importante da mentoria é o meu acompanhamento. E ele acontece em 2 formatos. Eu vou conduzir você individualmente, ou seja, eu vou acompanhar você individualmente na mentoria, ou seja, toda a conversa dos teus temas vão acontecer através do meu Telegram privado. Então, como na vida, você tem os teus temas individuais e isso vai acontecer entre eu e você no privado. E a gente vai ter um ambiente de grupo. E o que é um ambiente de grupo para quem já está pensando assim, meu Deus do céu, esse negócio de grupo, de ficar dando bom dia, boa tarde no grupo não vai dar certo, né? Não funciona assim. O grupo, na verdade, ele é um lugar, um ambiente onde eu vou estar disponibilizando conteúdos que são customizados especificamente para esse grupo. Porque como na vida, a gente tem que conduzir individualmente o nosso próprio processo. Só que, na verdade, o que faz com que a gente, às vezes, entre em lugares complexos é justamente quando a gente começa a interagir com as pessoas. Então, a vida, ela acontece também nessas 2 vias, né? Você tem a sua própria vida, que você tem que assumir e conduzir, mas você não está sozinho. Você também está em grupo. Então, o grupo me possibilita que eu consiga mostrar para você algumas dinâmicas que também estão acontecendo na tua vida particular e que vão repercutir igual, vamos dizer assim, vão refletir igual também no grupo. Por quê? Porque você é a mesma pessoa.
Então, o grupo que você atrair para estar participando aqui na jornada Self Mosaico, na mentoria, é de alguma forma um reflexo dos mesmos mecanismos que vão estar acontecendo na tua vida individual. Por quê? Porque é a mesma pessoa que está nos dois contextos. Então, o fato de existir um grupo vai me possibilitar transferir um outro tipo de know-how diferente daquele que eu transfiro no individual. Então, no individual, eu vou transferir para você, vou te mentorizar naquilo que é particular seu. E no grupo eu vou disponibilizar conteúdos que servem para o grupo todo como um conjunto. Ou seja, o teu conteúdo muitas vezes ele vai ser disponibilizado, alguma coisa que eu produza para você, customizado para você, muitas vezes serve para o grupo, então vai ser disponibilizado para o grupo também. Isso faz com que você tenha um volume de conteúdos maior do que você teria só no seu processo individual. Então muitas vezes alguma coisa que está acontecendo com o outro, você nem tinha consciência de que aquele mecanismo também está na tua vida. Só que como a outra pessoa fez a pergunta e eu gerei o conteúdo, isso também resolve o seu problema de uma forma sistêmica. Então você vai conseguir entender a partir daí que na real é tudo um sistema, ou seja, é a gente mesmo que combina aquelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, é a gente que sustenta o tipo de mecanismo que está gerando o resultado que a gente está obtendo na nossa vida. Ou seja, na hora que a gente desencaixa isso, na hora que você consegue fazer algum tipo de movimento diferente, você muda todo o grupo. E na mentoria você vai me ver desmontando e remontando e recriando e reconfigurando esse grupo e você vai perceber que a mesma coisa que eu estiver fazendo aqui, isso vai repercutir para você na sua vida no privado. Então, o processo individual, ele é sim um processo lindo, mas ele é imensamente menor do que quando isso acontece junto com um grupo também. Quando essas duas coisas acontecem juntas, como na vida, quando eu consigo assumir o comando da minha vida, estar responsável pela minha vida e também conseguir interagir com as pessoas que estão à minha volta, é aí que a coisa acontece. Não adianta você querer fazer a coisa sozinho, porque você vai largando coisas importantes pelo caminho e para não largar coisas importantes pelo caminho e relacionamentos importantes pelo caminho, às vezes a gente acaba não indo. Então é muito importante, além de aprender a se relacionar com a sua equipe interna, você também perceber as dinâmicas que essa equipe interna, que são essas nossas diversas facetas, estão gerando fora de nós também. Né? Tudo começa aqui e repercute externamente. Por isso que a mentoria também acontece em grupo. E como vai ser essa coisa do grupo? Muito bem, o grupo são os nossos encontros de mentoria que vão acontecer a cada 15 dias nos primeiros 4 meses. E depois eu tenho mais 2 meses de acompanhamento, portanto, o programa da mentoria é de 6 meses. E cada um vai seguir no seu ritmo. Então não significa que todo o seu processo vai demorar 6 meses. Você pode fazer todo o circuito da jornada Self Mosaico, porque é um circuito, né? Eu transformei isso num grande jogo, onde eu mapeei esses membros de equipe interna e através de um jogo eu vou ensinar você como que você resgata a equipe interna que você precisa para esse momento da tua vida. Por isso que cada membro da jornada Self Mosaico, cada mosaicado da jornada Self Mosaico vai resgatar equipes diferentes no decorrer da jornada. E você vai ver que, de uma certa forma, a equipe que você resgatou e a equipe que o outro mosaicado resgatou, por algum motivo, que vocês vão entender durante a mentoria, existe uma sincronicidade. Então você vai conseguir se aproveitar dos insights do seu amigo mosaicado, porque é isso que vai acontecer durante a jornada, vocês vão se tornar amigos. E você vai perceber durante a mentoria que eu vou começar a estabelecer esses links. Esses são os grandes ganhos da jornada, na parte que eu estou me referindo à parte do grupo. Na parte do individual, por que eu preciso da parte do individual? Eu preciso da parte do individual, por quê? Da conexão com você no individual, porque eu preciso que você me leve para a sua vida. E como que você vai me levar para a sua vida no dia a dia? Através das práticas que eu criei dentro da mentoria. Então, dentro da plataforma vão estar sendo disponibilizados alguns conteúdos, vídeos muito curtos, né? Porque eu sou uma pessoa muito prática, você já deve ter visto durante todo o período das minhas explanações, os meus conteúdos e tudo mais. E eu, então, entrego para você conteúdos muito customizados, muito precisos. Só que eu não acredito muito num aprendizado onde você fica assistindo meus vídeos, porque a jornada não é uma maratona Netflix. A jornada é uma mentoria onde você vai assistir e consumir os conteúdos e vai praticar. Então você vai se observar durante o dia a dia e vai então contar para mim o que você está percebendo de você. E isso vai acontecer no individual. Isso é o que eu digo para você, de você estar me levando para a sua vida. Por quê? Porque diferente de um curso, você não vai pegar o conteúdo da jornada e levar para aplicar na sua vida.
Não, você vai se observar na sua vida e trazer o conteúdo da sua vida para mim, para que a gente consiga transformar isso em pontos de aprendizado e pontos de insight. E é isso que a mentoria trata, né? Eu vou ensinar você a fazer essa transformação dessa coisa que às vezes é um ponto de estresse na sua vida, ou um ponto de insatisfação. Isso é para mim matéria-prima dentro da mentoria, para transformar isso em elementos que vão te ajudar a fazer a transformação da sua vida. Então, por isso que eu preciso que você se comunique comigo durante a jornada no individual. Esse é o ponto de concentração e essa é a função da nossa interação no individual, ou seja, você me levar para a sua vida no dia a dia, porque é no dia a dia que os pontos de trava vão acontecer. Então, esse é a parte individual da jornada Self Mosaico. E durante a mentoria, o que nós vamos descobrir aqui é quais são seus padrões repetitivos de comportamento, o que é que foi que faltou aprender, como é que você se reconecta com os seus sonhos, como é que você se reconecta com o tema da sua vida, que é o ponto mais importante da nossa jornada de vida, porque é isso que vai fazer com que a gente mantenha a nossa direção. E aí, se você estiver pensando, eu não tenho certeza se essa mentoria é realmente aquilo que eu preciso, ou eu estou na dúvida, eu precisaria ter um pouco mais de detalhes, no próximo vídeo a gente vai estar conversando sobre isso. No próximo vídeo eu vou te dar detalhes de como toda essa jornada vai funcionar, principalmente a parte do programa de toda essa mentoria. Entretanto, eu vou abrir aqui uma possibilidade, que é a seguinte: como na segunda-feira a gente vai estar dando início às adesões para a próxima mentoria Jornada Self Mosaico, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar aqui para que você possa fazer com calma o link de aplicação. Aí daqui até segunda-feira você tem tranquilamente um tempo para me contar um pouquinho de você, e as pessoas que preencherem a aplicação até segunda-feira vão ter prioridade para fazer a adesão para o próximo grupo da Jornada Self Mosaico. Assim, eu acho que trouxe muita leveza para mim. Eu estava preso, né? Eu consegui me libertar. E é engraçado porque, lembrando lá do princípio, que eu estava prestes a tomar uma outra decisão de me prender de novo. Eu ia criar um outro negócio que não tinha nada a ver comigo, que era um negócio de peixe. Não sei se a Miriam lembra disso aí, mas eu estava preso num negócio físico, que é o que não estava fazendo sentido para mim. Eu ia abrir outro negócio físico, que ia me prender de novo. E aí, graças, né, a esse autoconhecimento, eu acho que o ponto é que a Miriam, ao mesmo tempo que ela consegue entregar para muitas pessoas, ela consegue personalizar, né? E isso faz total diferença. Assim, dos programas que eu já participei, esse realmente foi o mais personalizado que eu já vi. Eu sou Leno Argelsino, sou terapeuta, trabalhei há muitos anos também como farmacêutico bioquímico e há 20 anos que eu trabalho com terapias. Eu conheci o seu trabalho através da Cláudia, da mãe dos meus filhos, né? E numa conversa com ela surgiu então um momento onde você fez o convite para fazer então, a mentoria, né, do Self Mosaico, né? Aí iniciei a sua mentoria e, lógico, dentro da sua mentoria tem os trabalhos individuais, tem os trabalhos em grupo. E dentro dos trabalhos individuais, essa sua mentoria faz com que eu me conheça cada parte, cada estrutura minha. Algumas coisas que eu já conhecia, outras que fazia ideia, outras que nem conhecia, que você chama de equipe interna. Foi assim extraordinário esse conhecimento. E o trabalho de grupo, né, e me serviu para mim para um apoio pela experiência de cada um. Cada um tem uma experiência diferente, com o mesmo tema, mas cada um reage de um jeito. E quando um trava, o outro, pelo depoimento do outro, o outro consegue destravar. Então, assim, é magnífica essa sua estratégia de fazer o autoconhecimento, de se conhecer realmente e junto com o trabalho do grupo, então, nós nos expressarmos, né, como que está essa nossa jornada. E um ajudando o outro. É incrível o resultado, é muito rico. E o que mais senti de transformação em mim foi uma mudança silenciosa, uma mudança interna que veio de dentro para fora. Agora, por exemplo, o que eu estou me sentindo? Muito mais tranquilo, sereno. E o mais importante, clareza daquilo que realmente eu quero para mim, de como que eu quero viver a minha vida, de que maneira que eu quero viver a minha vida e para onde que eu quero ir. Então esse foi o impacto assim, mais importante para mim. Essa clareza que me deu um norte, um caminho muito mais claro para eu seguir. E o importante é que eu sei aonde que eu quero chegar. Isso que ficou claro. E isso me dá segurança
na direção da vida. A jornada, ela fez uma diferença brutal. Eu estou falando profissionalmente, as duas coisas, né? Mas profissionalmente foi muito nítido isso. Parece que ficou tudo mais claro, como eu enxergo a minha atitude diante do meu cliente, a atitude dele comigo, o resultado desse trabalho, o negócio da pandemia, todo mundo enlouquecendo e todo mundo vindo e jogando essas coisas em mim. Se fosse antigamente, assim, se fosse antigamente não, antes da jornada, eu acho que eu estaria assim num estresse profundo. E eu tô assim super tranquila porque eu tô lidando com isso, enxergando, escalando os meus membros de uma maneira tão equilibrada. Nossa, é outra via, é outra profissional trabalhando. A qualidade do meu trabalho mudou, como eu me relaciono com os meus clientes mudou assim totalmente. A resposta que eu tenho deles é sensacional. Conheci a Miriam, na verdade, no tempo da universidade, né? Eu estudava com uma das irmãs dela, perdemos contato e muitos anos depois, minha esposa começou a acompanhar alguns vídeos da Miriam pelo YouTube, me mostrou também, e a gente se interessou pelo trabalho dela, né, da jornada Selfie Mosaico. No decorrer de 2020, eu tive uma grande mudança na minha vida profissional, depois de muitos anos trabalhando em empresas grandes, acabei tendo encerrado esse ciclo e eu estava buscando algum sentido profissional, o que realmente fazer da vida, né? Estava em dúvida se continuaria trabalhando, buscando trabalhar normalmente como eu tinha feito nos últimos 35 anos, ou talvez experimentar coisas novas, e aí foi o momento em que acabei optando por entrar na jornada Selfie Mosaico. O objetivo principal meu ali era me reconectar comigo, né? Conhecer, revisitar minha equipe interna, como a Miriam fala, né? Resgatar os membros da sua equipe interna, que com o passar dos anos, com certeza, muita coisa vai ficando adormecida, a gente acaba se focando em coisas talvez não tão importantes, mas coisas que parecem ser urgentes para a gente e vamos nos aprofundando nisso, e alguns pontos que eram fundamentais no passado, lá na nossa juventude e tal, acabam ficando adormecidos. E esse trabalho de resgate da equipe realmente é muito importante, muito útil, né? Para mim está sendo muito legal, me ajudou a clarear caminhos porque como a gente aprende, né, na jornada também, a gente está resgatando a equipe nesse momento, então nesse momento o meu caminho está sendo diferente, né? Está sendo partir para coisas novas. A Miriam tem ajudado bastante isso, a me entender comigo mesmo e explorações de novos caminhos que eu estou fazendo profissionalmente. É muito interessante também o fato de que acaba conciliando pessoas na equipe. A Miriam tem essa habilidade de montar a equipe dos mosaicados com pessoas que estejam passando por situações que tenham relação entre si, com a gente. Então, muitas vezes, lógico, os problemas, a jornada individual de cada pessoa, mas a equipe em si, nos encontros, a gente está sempre ouvindo dos colegas coisas que nos ajudam e eventualmente a gente também podendo contribuir para ajudar os colegas em algum pensamento, em alguma informação que eles estão precisando naquele momento. Então, assim, é muito legal e eu considero super positivo, e a Miriam tem essa habilidade de dar o tempo de cada um. Ela entende que, embora a gente esteja fazendo uma jornada em equipe, cada um tem seu ritmo, tem seu tempo, e ela sabe conduzir isso muito bem. Falar do trabalho da Miriam é falar de algo que é muito especial. Eu já disse para ela o quanto eu admiro a capacidade de comunicação dela e a capacidade que a Miriam tem de usar as palavras certas no momento certo, né? Fazendo como que se a gente tivesse uma chave que destrancasse o nosso entendimento. Eu já fiz todos os cursos da Miriam, né? Eu fiz o Mindset, eu fiz a jornada Selfie Mosaico e eu fiz o projeto dela de formação de facilitadoras, né? E em todos os projetos a Miriam traz uma capacidade de facilitar, de mentorar, né? Uma capacidade de trazer clareza, jogar luz com uma sensibilidade e uma gentileza, né? Que faz com que a gente acesse verdadeiramente aquilo que a gente está buscando. Ela tem uma metodologia extremamente facilitadora, eu acho que essa é a palavra, né? Eu acho que a Miriam cria trilhos para lugares que a gente talvez esteja há muito tempo buscando, e é como se a metodologia fosse colocando esses trilhos, né? Para mim foi um momento muito importante. Eu também lancei a minha mentoria,
E é uma mentoria que está muito vinculada a esse passo, né, a esse aprofundamento no autoconhecimento que eu fiz e, portanto, entender quem eu realmente quero ser, né, através do meu trabalho, através da minha carreira. Então, eu sou muito grata a ela por essa experiência incrível e por me ajudar criando esse trilho para eu me acessar e trazer à tona o meu poder pessoal.